noite, pessoal. Estamos pontualmente 18 horas ao vivo para o nosso bate-papo sobre saúde da mulher. Vamos falar aí um pouquinho de climatério. Foi o assunto que me pediram aí da última vez que eu abri caixinha. E então, quem se encaixa, nesse assunto? Todas as mulheres, especialmente acima dos 30 anos. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é o climatério. Por que a gente precisa falar desse assunto que é tão importante na vida da mulher? Qual a importância da nutrição nessa fase da vida? Afinal, somos mulheres de fases, certo? E o que você pode fazer hoje? Se você já tem aí mais de 30 anos, está caminhando para a menopausa, o que você deve fazer hoje para envelhecer com saúde, para desfrutar hoje de um corpo com mais saúde. Então, o que é o climatério? Climatério é um processo longo de envelhecimento ovariano, ou seja, nossos ovários estão reduzindo a sua capacidade de produzir os hormônios que ali são produzidos, e é um processo longo, a gente pensa ali em 10, 15 anos de envelhecimento que antecede a menopausa. Então, a menopausa é um marco da falência ovariana, então eu já não serei mais capaz de produzir os meus hormônios. Eu não vou mais produzir estradiol, eu não vou produzir mais progesterona. Então, na menopausa eu tenho a falência. O envelhecimento ovariano é o que antecede. E aí, o que muitas mulheres não sabem é que esse processo de envelhecimento, ele não começa ali 2 anos antes da menopausa, né? Assim, a maioria das mulheres entram na menopausa em torno dos 48 a 52 anos. Então, com 46 eu vou me preocupar, eu vou começar a me cuidar. E a verdade é que o envelhecimento ovariano, ele acontece ali no mínimo 10 anos antes da menopausa. Então a gente tem um longo período aí para se cuidar. Deveria começar em torno dos nossos 35 anos, mas hoje a gente sabe que o envelhecimento ovariano, ele acontece bem antes, porque a gente já tem mulheres entrando na menopausa bem antes dessa faixa aí dos 48 a 52. Então, eu mesma recebo no consultório mulheres com 38, mulheres com 35, com 36, com diagnóstico de menopausa precoce. Então, para muitas mulheres, se vocês vão entender aqui que eu vou explicar, quais são os pilares da nossa saúde hormonal, quais são os pilares da nossa fertilidade, vocês vão entender que hoje é bem fácil que o envelhecimento ovariano aconteça cada vez mais cedo. Então, eu diria aí que muitas mulheres antes dos 30 anos já estão entrando nesse processo de envelhecimento ovariano e por isso é um assunto de extrema importância. Então, fiquem aí comigo que eu vou contar um pouquinho do que vocês podem começar a fazer. Peguem aí uma caneta, papel para vocês anotarem e para amanhã todo mundo já começar a botar em prática. Então, o que a gente tem como certo? Que a partir dos 30 anos a fertilidade feminina começa a declinar, porque estamos geneticamente programadas para que ao longo da nossa vida a gente vá perdendo a nossa fertilidade. Então, nosso corpo vai passando por modificações que prejudicam a nossa capacidade de engravidar. Exemplo do muco vaginal, que fica mais hostil aos espermatozoides. O nosso endométrio, que é o tecido, que reveste o nosso útero, ele fica mais fino, dificulta a implantação do ovário fecundado. O nosso ciclo menstrual, ele sofre alterações, então a gente vai ter um ciclo menor ou irregular. E a nossa reserva ovariana, ou seja, a quantidade de folículos que produzem óvulos, ela já é consideravelmente menor a partir dos 30 a 35 anos. Então, a gente nasce ali com uma quantidade média de 450 mil óvulos e a gente vai perdendo isso ao longo da nossa vida. Então, a pergunta, o questionamento que eu trago para vocês hoje,
como vocês têm cuidado, né, dos ovários de vocês. Então, se você é mulher, tá aqui hoje e pensa em engravidar após os 30 anos, o primeiro exame que você deveria fazer hoje seria o de contagem de folículos, para saber como está hoje a sua reserva, né, a sua contagem de folículos, ou um exame de sangue que a gente chama de antibileriano, que é um hormônio e que também é um bom preditor de envelhecimento ovariano. Então, 2 exames que seriam super importantes todas as mulheres fazerem nessa faixa da vida, passou dos 30, porque falar de fertilidade, de manter-se fértil, de ter, né, uma boa contagem de folículos, não é apenas para mulheres que querem engravidar. Mesmo que você não queira engravidar, manter-se fértil pelo máximo de tempo possível. Então, isso diz respeito a ter hormônios sendo produzidos por mais tempo possível, é retardar o processo de falência ovariana. Então, não é um assunto exclusivo para mulheres que querem engravidar, é para todas que querem envelhecer com saúde. E aí, qual é o contexto da mulher moderna, né? A mulher no mundo em 2023? A mulher que eu recebo no consultório, ela é uma mulher que ela assumiu na vida múltiplas funções. Então, são mulheres que têm mais de um emprego, trabalham loucamente, são donas de casas, são mães, algumas atletas, são esposas, donas de casa, filhas, enfim, tem 1 milhão de funções para dar conta no seu dia. E quando eu pego os exames de sangue dessa mulher, e é o que eu vejo com a maioria delas, que eu brinco sempre falando que esse é o perfil de exames da mulher moderna. Eu vejo inúmeras alterações sempre nos mesmos hormônios. Então eu vejo a alteração da saúde tireoidiana, que vem como consequência de processos de estresse que passamos ao longo da nossa vida. Eu vejo alterações na curva de cortisol, de novo, por conta da sobrecarga de estresse, da falta de habilidade de lidar com o estresse. Eu vejo alterações no DEA, que tem implicações na redução da nossa fertilidade. Eu vejo redução em testosterona. Mulheres, então, que tomaram pílula anticoncepcional aí por 10, 15, 20 anos, essas mulheres sem saber, elas ficaram ali todo esse período menopausadas por conta do uso desses medicamentos. Além disso, mulheres com excesso de gordura corporal, então isso é o mais presente, mulheres com mais de 30% de gordura, essa é a realidade do meu consultório. E necessariamente um percentual de gordura que não é saudável, ele tem implicações na sua fertilidade, você será necessariamente menos fértil por conta desse percentual de gordura, das implicações que esse tecido adiposo tem no seu organismo. E a gente tem as alterações no padrão de sono. Então, mulheres que estão aí com toda essa sobrecarga e que necessariamente dormem menos, descansam menos, produzem menos melatonina. E a melatonina, nem todo mundo sabe, mas é o principal hormônio para a saúde dos seus ovários. Ele é essencial para a nossa função ovariana. Então, menos melatonina vai implicar em falência precoce dos seus ovários. Eu posso ter menopausa precoce, envelhecimento ovariano precoce, eu posso ter infertilidade por conta das mudanças no padrão de sono. Junto disso, eu tenho inúmeros fatores do estilo de vida que contribuem ainda mais para essas alterações nos exames de sangue dessa mulher, contribuem ainda mais para o ganho de peso e que vão contribuir para a perda da fertilidade e para que essa mulher chegue na menopausa com inúmeras doenças. Então, não só o fator idade tem implicações na fertilidade da mulher, mas a alimentação desequilibrada, que é o mais comum, o
pensamento excessivo, trabalho excessivo, sobrecarga emocional, falta de descanso, tudo isso vai contribuir para que eu tenha ainda mais prejuízos na fertilidade dessa mulher. Então, o que eu quero que vocês anotem aí hoje, que são os pilares da sua fertilidade que precisam de atenção diária. Primeiro, já falei aí de extrema importância cuidar do seu sono e descanso, cuidar da sua nutrição. Vou falar um pouquinho mais sobre a importância da alimentação, cuidar da sua hidratação, praticar alguma atividade física que seja apropriada para o seu organismo, e para isso você vai precisar de orientação, enfim, ou você mesmo é capaz de sentir o que é apropriado para o seu corpo. A atividade aeróbia, ela é legal, mas a atividade de força, ela é inegociável. Então, você vai ter que encontrar atividades, né, uma ou mais atividade física que sejam compatíveis com o seu corpo, mas que contribuam para a saúde dos seus hormônios. Desacelerar a mente, e aí aqui entra meditação, manejo adequado do estresse, ter um estilo de vida detoxificante, então que evite não só poluentes químicos, mas relacionamentos tóxicos, pensamentos tóxicos, e a gente tem como dar suporte para isso com a nossa nutrição, e ter harmonia, claro, com o seu companheiro. Então esses seriam os pilares de uma vida fértil. Então me respondam aí, quantas mulheres você conhece hoje que tem conseguido dar atenção diária para todos esses pilares? Bem difícil, né, gente? Mas o que é consenso? Se a gente não cuida, e se não cuida especialmente da nossa alimentação, se a gente não faz atividade física regular, se a gente não cuida do nosso sono, esses são os 3 muito básicos, você vai chegar na menopausa com inúmeras alterações, com inúmeras doenças e sintomas que acabam com a sua qualidade de vida. Na menopausa, a gente tem a interrupção, né, da produção dos nossos hormônios, principalmente estradiol e progesterona, que são os principais hormônios femininos, mas estradiol especialmente é o principal hormônio anabólico da vida da mulher. Então é um hormônio relacionado a processos de construção, de reparo, renovação. O estrogênio sozinho, ele é responsável por mais de 400 funções no seu corpo. Então, desde processamento cerebral, qualidade do cabelo, qualidade da sua pele, produção de colágeno, metabolismo ósseo, sistema imune, cognição, libido, qualidade do seu sono, força, energia, tudo isso tem relação com a produção do estrogênio. Então imagina, de repente seu corpo não produz mais estrogênio. Quais as consequências a gente pode ter, né? Não é coincidência que as mulheres começam a ter depressão, declínio cognitivo, insônia, doenças de Alzheimer, doenças neurodegenerativas, falhas na memória, dentre vários outros sintomas que acompanham a menopausa. Então, queda da função imunológica, atrofia da vagina, perda da lubrificação, perda da libido, dor na relação, atrofia da pele, aceleração do envelhecimento facial. Então, tudo isso vem como consequência da interrupção na produção dos estrogênios. Então, pensem, um único hormônio traz consequências em todos os nossos tecidos. E isso sem falar dos demais hormônios, porque a mulher também vai parar de produzir testosterona e progesterona e sofrer as consequências da perda do efeito protetor desses hormônios. Porque não tem remédio, não tem nada que substitua o efeito do hormônio naturalmente produzido no seu corpo. Então, o
que eu queria chamar a atenção para vocês? Como eu sou nutricionista, vamos puxar um pouco de sardinha para nossa nutrição, que é o que a gente pode fazer hoje para retardar o envelhecimento dos seus ovários. E eu vou falar um pouquinho, algumas dicas do que você pode fazer hoje, anotar aí os exames que você pode fazer, e além de cuidar dos pilares que eu falei aí para vocês, para que a gente viva essa fase da vida, né, que é o climatério, que é esse processo de envelhecimento ovariano, para que a gente viva isso de forma a programar um envelhecimento saudável e a gente não ter todas essas alterações, todas essas doenças, né, quando chegar a menopausa, que é inevitável. Mas que apesar de ser um processo natural da vida, ela tem consequências catastróficas se a gente não cuida da nossa saúde hormonal. Então, falando em nutrição, quando a gente vai estudar a estrutura dos nossos óvulos, então cada óvulo que é produzido e que é liberado no seu organismo, a estrutura de cada uma dessas células, ela contém mais de 100 mil mitocôndrias. Nossos óvulos são considerados as células com maior quantidade de mitocôndrias no nosso corpo. Então pensem na representação disso. Mitocôndria é aquela organela que eu falo sempre, principalmente quando eu falo em emagrecimento, é aquela organela responsável pela produção de energia no nosso corpo, produção de ATP. Nos seus óvulos, no oócito, a gente tem mais de 100 mil mitocôndrias e essas mitocôndrias vão ser responsáveis pelo desenvolvimento embrionário pré-implantação. Então, se eu cuido da saúde dessas minhas mitocôndrias, eu tenho um envelhecimento saudável e dentro do período programado. Então, eu retardo, eu previno uma menopausa precoce, eu previno um envelhecimento ovariano precoce. Então, necessariamente, envelhecimento ovariano está relacionado com menor quantidade dessas mitocôndrias e com acúmulo de mutações no DNA dessas mitocôndrias. Então, pensem, 100 mil mitocôndrias em cada um dos seus óvulos e essas mitocôndrias sofrendo mutações. E o que seriam essas mutações? Nossas células se renovam e se multiplicam a todo momento. Se a gente está exposto a fatores que não são saudáveis, então se eu fumo, se eu sou sedentário, se eu como McDonald's, muito mais chance de eu estar sofrendo, né, do meu DNA estar sofrendo mutações a todo momento. Então, à medida que eu vou acumulando esses danos, eu vou facilitando o meu processo de envelhecimento ovariano. Eu vou ter uma menopausa necessariamente com menos saúde, com mais doenças. Então, quando a gente pensa em nutrição, quando você pensar em procurar um nutricionista para te orientar nessa fase da vida, não adianta uma dieta que apenas conta caloria. Não adianta ser uma dieta programada apenas, se eu gasto 1.600, eu vou consumir 1.600, ou não, vou consumir 1.400 porque eu quero emagrecer. E não pensar na qualidade dessas calorias, eu não cuido da saúde dos seus ovários, eu não cuido dos seus hormônios. Então hoje, anotem aí novamente. Os pilares eu já falei, depois eu deixo essa live salva, quem não viu aí antes. Os pilares da fertilidade, importante anotar para cada um cuidar. Mas o que você pode fazer hoje para garantir, ao menos tentar, envelhecer com saúde? Então, cuidar da sua nutrição. E isso é bem diferente do perfil de dieta que a gente tem no Brasil, que se assemelha muito à dieta dos Estados Unidos. Então, é ter uma dieta que se aproxime mais a um perfil mediterrâneo, que vai ter muito mais antioxidantes, compostos bioativos e um equilíbrio de macronutrientes, né? Não pecar ali no excesso de carboidratos e no excesso de proteínas. Respirar adequadamente, já que o estresse é inevitável à vida,
Então, aprender a respirar, investir em meditação, em yoga, enfim, cuidar para que você aprenda a ter um manejo adequado dos seus processos de estresse. Evitar o desgaste emocional, evitar locais insalubres e relacionamentos tóxicos. E alguns exames que eu sugiro que você faça hoje para que seu ano já seja diferente, para que você tenha resultados mensuráveis hoje, que você possa trabalhar em cima deles. Afinal, o que a gente pode medir, a gente pode tentar mudar, certo? Então, conhecer seu percentual de gordura, isso é uma excelente fonte de informação de como está a sua saúde hoje e como você pode envelhecer de forma mais saudável. Saber o que é o percentual de gordura adequado para você e ir em busca dele. Fazer exames de sangue, os que eu aconselho, no mínimo, estradiol e FSH no terceiro dia do seu ciclo menstrual, antimileriano e contagem de folículos, principalmente se você é mulher, tem mais de 30 anos e pensa em engravidar mais tarde. Fazer uma densitometria óssea, conhecer hoje como que está a saúde dos seus ossos, e é um bom exame porque ele já vai te dizer também o seu percentual de gordura. E encontrar um bom médico e nutricionista que entendam sobre hormônios, porque não há nada, não há droga que substitua os hormônios que são produzidos naturalmente pelo seu organismo e que vai haver interrupção no momento da falência dos seus ovários. Então, entrando na menopausa, necessariamente você não vai mais produzir esses hormônios e não há nada que substitua os hormônios que são produzidos após uma boa noite de sono, após a prática de atividade física, após refeições que são devidamente equilibradas. Então essas eram as mensagens que eu queria deixar para vocês hoje. É claro que dá pra gente ir muito mais a fundo nesse assunto, detalhar muito mais sobre nutrição, mas aí a gente deixa para um outro encontro, senão nossa live vai ficar muito grande, certo? E aí eu fiquei devendo também contar uma novidade que está nascendo, mas depois eu vou contar com mais detalhes lá nos meus stories. Mas em breve eu vou anunciar um novo curso que eu programei apenas para mulheres, exclusivo para mulheres acima de 30 anos que querem emagrecer. Então vai ser um curso muito mais profundo, com muita proximidade. A gente vai ter um contato muito próximo no período de 7 semanas. Então é um curso que eu dividi em 7 módulos. Cada semana a gente conversa sobre um módulo específico, que eu também vou divulgar em breve. Vou divulgar o site também para vocês visitarem, que já está pronto. E se você, se é seu objetivo emagrecer, estar no seu corpo aí, na sua composição mais saudável que você pode imaginar, porque é onde todas nós deveríamos estar. Esse curso, ele vai ser muito especial e principalmente porque vai ser exclusivo para mulheres, para a gente poder falar a mesma língua. Só mulher para entender outra mulher e tudo que a gente passa. Então, em breve eu trago mais detalhes. E é isso, eu agradeço a companhia de vocês. Eu vou deixar a live salva. Encaminhem para mulheres, né? Mulheres aí que vocês amam e querem que cuidem da saúde, para que a gente possa espalhar essa mensagem aí de mais saúde, para que a gente envelheça sem precisar sermos aí reféns de farmácia, né? Comprando remédio para cada um dos sintomas que vem acompanhado essa fase da vida. Então, agradeço a companhia de vocês. Um grande beijo e boa noite.